Satanás só está latindo, por quê? Porque ele entendeu que existe o poder de Deus em você agora. Porque se você estivesse no caminho errado, se a Luísa Posse estivesse cheirando cocaína, se drogando, fazendo tudo quanto é coisa errada no mundo, Satanás não se levantava para acusar ela de nada, para poder envergonhar ela em nada. Porque o caminho que ela já estava já era perdido. Mas porque ela está agora num caminho de força, de luz, de Deus, aí Satanás se levanta. Então, quando se levantam contra você, só bota uma coisa na sua cabeça: você está no caminho certo. Olá, queridos do meu canal. Gente, olha, estou muito feliz. Estamos aí rumo a 100 mil inscritos e isso para mim é uma grande vitória, porque vocês sabem que aqui nós só falamos de coisas que realmente vão edificar a sua vida, coisas de verdade. A gente não fala de besterol, né? Então, assim, crescer um canal do YouTube sem besterol, gente, é difícil. Mas eu estou muito feliz pela ajuda de vocês, como nós temos crescido juntos, e hoje eu quero falar sobre alguém que eu aprendi muito a admirar. A história, recentemente, que aconteceu há alguns meses, e muitas pessoas me mandaram um vídeo dela, pediram para eu me posicionar, e hoje eu vou me posicionar aqui sobre Luísa Posse. Eu olhei algumas coisas. Na verdade, isso já tem gerado um grande debate, não só no meio artístico, né, mas principalmente dentro do mundo cristão. Quero falar o que eu penso desse assunto e o motivo, né, porque ela se tornou novamente protagonista de várias polêmicas agora, de novo no YouTube, é a declaração pública de fé dela e da conversão dela. Então a Luísa, ela começou a compartilhar, né, como vocês sabem, ela é cantora, ela literalmente começou a compartilhar com as pessoas abertamente da experiência dela com Deus, do testemunho dela, afirmando que viveu um encontro real, profundo, transformador com Deus. E esse álbum encerra um ciclo de 25 anos na minha vida e na minha carreira, onde eu vou cantar o meu amor pelo meu Salvador, Jesus Cristo. Vou cantar pelo amor de Deus, o Deus que hoje está em primeiro lugar na minha vida. Transição com muito orgulho, transição não porque precise, mas porque Deus me chama e eu vou cumprir esse chamado. Segundo ela, não se trata de uma fase ou uma estratégia, mas realmente algo espiritual, algo íntimo, algo definitivo, como alguém que estava perdido e encontrou o caminho. Um verdadeiro novo recomeço. E eu fiquei muito feliz com essa situação, eu fiquei feliz com essa conversão, mas como quase sempre acontece quando alguém decide mudar de caminho, vêm as críticas, né? No meio cristão, muitas pessoas celebraram, mas outras pessoas começam a questionar, na verdade, não a conversão, mas se realmente isso não é uma estratégia, né, de marketing. Você já percebeu como algumas pessoas se tornam crentes e imediatamente se tornam imaculadas, santas, sem nenhum passado, abriu a Bíblia, esqueceu tudo que fez, são limpas? Pois é, aconteceu isso com a Luísa Posse. Usou Deus, usou a Bíblia, colocou Bolsonaro no meio. Fora do meio cristão, essa situação ganhou ainda muito mais atenção com alguns comentários que foram atribuídos a Maria Gadu, que é cantora também, e trouxe à tona coisas e aspectos, né, do passado da Luísa Posse. Essa atitude foi vista por muitas pessoas como uma tentativa de descredibilizar a nova fase da Luísa. E isso nos leva a uma reflexão muito profunda, porque o passado de alguém ainda é usado como argumento contra uma transformação. A verdade é que histórias de conversão sempre geram desconforto, porque confrontam, porque mostram que é possível mudar. O diabo odeia isso. E nem todo mundo está preparado para aceitar isso. Os demônios da pessoa não aceitam os anjos que estão com você, tá? É bem isso. E existe algo muito maior aqui. Mudar o caminho é uma das coisas mais lindas que existem, porque mostra que a história da gente não está presa ao que ficou lá atrás. Ela continua sendo escrita pelo dedo de Deus. Onde às vezes a gente bota um ponto final, Deus bota uma vírgula e continua a escrever. Então existe uma liberdade incrível em Deus. Uma liberdade que não aprisiona, não acusa, não limita. Pelo contrário, ela nos convida a recomeçar, a nos reconstruir, a sermos quem realmente fomos criados para ser. E isso é algo que eu penso que a Luísa está vivendo. Já tem um tempo já, né? Não é sobre viver presos naquele erro lá do passado, naquilo que continua,
mas principalmente do artista, se vocês não sabem, e eu acredito que vocês devem ter noção, mas ser uma pessoa pública faz com que, às vezes, a gente comece a depender muito da opinião dos outros. E é muito difícil você sair desse lugar de dependência emocional de outras pessoas. É sobre você entender que em Deus sempre existe um novo começo, sempre existe graça, sempre existe uma nova direção para a gente, para a nossa vida. E que talvez o mais bonito disso tudo seja saber que Deus não nos obriga, Ele nos dá a escolha. É a liberdade para voltar, para crescer, para mudar de rota e para viver uma vida mais alinhada com o propósito, com a identidade, com a verdade nele. Mudar, gente, não quer dizer perder a nossa essência e quem a gente era. Mudar é muitas vezes finalmente se encontrar. E no fim, a pergunta não é que alguém foi, é que quem essa pessoa decidiu se tornar depois que teve um verdadeiro encontro com Deus. Foi assim com todos os homens na Bíblia. E foi assim comigo também. Eu vejo na Luísa muitas coisas, retratos de mim há 24 anos atrás. Porque em Deus, você não pode só ser quem quiser. Você pode ser quem de fato nasceu para ser. Já fui bissexual. Não sou há muito tempo. Não pela igreja. Não sou há muito tempo. Experimentei, né? Me permiti experimentar coisas durante a minha juventude, durante a minha vida. E hoje não sou mais. Mas, assim, eu fico muito triste. A estratégia do inimigo quase sempre passa pelo esse mesmo lugar, o passado. Ele sabe que ele não pode mudar aquilo que Deus já transformou na minha e na sua vida. Então, ele tenta te prender àquilo que você já deixou para trás. Ele te relembra de erros. Ele expõe feridas, ele traz à tona versões antigas suas. Ele vai sempre te atacar naquele mesmo calcanhar de Aquiles. Não dá para te ensinar isso. Mas sair fora das acusações do inimigo tem que ser algo que você tem que ser treinado. É como se ele dissesse, você não mudou de verdade. Porque olha quem você é lá atrás. Essa é você. Acho que ela traz um discurso de ex-bi e eu não acredito nisso. Acho que talvez não tenha entendido o que quer dizer ser bi, né? Então, e isso o fundamentalismo abre muito para uma coisa que causa muito mal-estar na nossa comunidade, que é a cura gay. Esse é o seu passado. E é isso que estão fazendo com a Luísa. Olha quem você foi. Mas isso, gente, é exatamente o oposto da verdade de Deus. E esse vídeo não é só sobre a Luísa. É sobre a maior estratégia de Satanás com o povo de Deus. Porque Deus não trabalha te lembrando quem você era. Ele te revela quem você pode se tornar. Enquanto o inimigo acusa, Deus nos restaura. Enquanto um prende, o outro liberta. E é por isso que muitas vezes, quando alguém decide mudar o caminho, o ataque vem forte. Pessoas começam a falar, o passado começa a ser exposto, histórias antigas ressurgem. Não é por acaso, mas porque existe uma tentativa de desacreditar aquilo que Deus está fazendo no presente. É para desfocar a gente. É para dizer que só existe algo poderoso nisso tudo, que é o seu passado e quem você é. Quando, na verdade, a única coisa poderosa disso é que Deus transforma. E que o passado perde total autoridade sobre nós. Nós não somos o que aconteceu conosco e o que nós fizemos no nosso passado. O passado ele pode até ser lembrado, mas já não tem poder de definir o seu futuro. Por isso, eu quero apenas falar algumas palavras aqui para você que tem sido acusado do seu passado. Principalmente no momento onde você começa a se reafirmar como uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus. Não se prenda às vozes que insistem em te reduzir ao que você foi. Quem vive preso no passado nunca consegue entender um recomeço. E a verdade é simples. Quem foi alcançado por Deus não vive mais para provar nada. Presta atenção. Nada. Você não tem que provar nada, Luísa. Nem você, nem ninguém tem que provar nada para pessoas. Vive para honrar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. O passado, ele pode até ser citado, mas ele não tem permissão para te controlar. O passado não faz parte de quem você se tornou. Essa Maria Gadu, infelizmente, é uma filha de Satanás.
porque ela já está na presença de Satanás, do acusador. O acusador, ele gosta de colocar você na condição de fragilidade, onde você, nem mesmo você, acredita na sua identidade ou quem você está se tornando em Deus. Esse é o papel do inimigo, o opositor a Deus. Satanás significa opositor. Então, o papel dessa Maria Gadu, existem os filhos das trevas e os filhos da luz. As filhas das trevas, ou os filhos das trevas, são aqueles que são guiados pelo seu pai, um enganador, um manipulador, que trabalha debaixo de um espírito de persuasão. Que coisa mais horrível, gente. Se você olhar até pelo lado da ética, do bom senso, por qual motivo uma outra cantora vai surgir exatamente nesse momento, onde a Luísa, pelo que eu vi, teve um posicionamento político, falando do Bolsonaro, e teve um posicionamento religioso falando de heróis da Bíblia. E eu vou colocar aí para vocês, assistam aí. E a única coisa que realmente me dá força para continuar é a Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia estão os heróis da fé. Estão as pessoas que mais sofreram injustamente, mas que depois foram recompensadas. Só você lendo a Bíblia e entendendo esses milagres, e entendendo que os reis que perdem o temor a Deus e acreditam que eles são deuses, acreditam que a história deles é a verdadeira história, que o poder realmente cabe a eles. Esses homens do poder não têm nenhum poder perante Deus, mas eles acreditam que são mais poderosos do que Deus. E que às vezes as coisas demoram realmente muito tempo para acontecer. José ficou preso 13 anos injustamente e do dia para noite ele virou governador. Mas isso é o que me faz não perder a fé. Não perder a fé nesse país. Não perder a fé diante de tanta injustiça, de tanta maldade, de tantos ímpios no poder. Quem tá comigo? De repente, vem aí essa acusação do nosso caso amoroso. Me perdoe, né, Maria Gadu? Que papel feio. Se você tinha algo para falar para Luísa, liga para ela e fala para ela. Para que você foi expor ela na mídia social? Para ridicularizar ela na mídia social publicamente, porque ela deu agora o parecer de que se tornou evangélica? A gente é livre para ser o que a gente quiser ser. Ela podia ter ficado com quem ela quisesse no passado. Ela tem o direito de se posicionar hoje como ela quiser. Nós estamos em completa mutação, a nossa vida. E a Bíblia fala sobre renovar a nossa mente todos os dias. Qual o problema? Você querer ali envergonhar ela publicamente, descredibilizar ela publicamente? Me poupe. Isso é papel de Satanás. Você está fazendo um papel feio, né? E o meu conselho para todos aqueles que vêm te acusar, depois que você já conhece a presença do Senhor, é: ignore. Satanás só está latindo, por quê? Porque ele entendeu que existe o poder de Deus em você agora. Porque se você estivesse no caminho errado, se a Luísa Posse estivesse cheirando cocaína, se drogando, fazendo tudo quanto é coisa errada no mundo, Satanás não se levantava para acusá-la de nada, para poder envergonhar ela em nada. Porque o caminho que ela já estava já era perdido. Mas porque ela está agora num caminho de força, de luz, de Deus, aí Satanás se levanta. Então, quando se levantam contra você, só bota uma coisa na sua cabeça, que você está no caminho certo. Porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. A gente só joga pedra para poder pegar aquelas árvores que têm frutos gostosos, preciosos. Luísa, continue a dar frutos. A sua conversão é muito importante para nós cristãos. Porque junto com você vem um grande número de pessoas que vão conhecer ao Senhor. Assim como tem com o Rodolfo, assim como tem com várias pessoas que entraram a conhecer o Senhor e têm meu total apoio. A minha oração. Na verdade, a sua declaração pública de fé merece o meu respeito. E que você continue, conheça e prossiga em conhecer o Senhor, porque o Senhor vai te honrar. Amém? E Maria Gadu, estou orando pela sua vida. Que você conheça esse caminho de luz, de paz, que não tira nem um segundo do seu tempo para poder ferir, denegrir ou falar da vida de outro. Se você tivesse Deus, você não faria isso. Mas infelizmente você ainda não conhece esse Deus. A minha oração é que um dia conheça. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.